Devocional Biblionauta, 20 de abril. Leitura diária 2 Reis, do 20 ao 22. Tema da devocional: o Senhor sempre levanta servos fiéis. Um resumo de 2 Reis, do 20 ao 22 é o seguinte: capítulo 20 narra Ezequias doente para morrer, conforme Isaías. Por insistir, o Senhor permitiu Ezequias viver mais 15 anos. Ele deu sinais. Ezequias recebeu uma comitiva da Babilônia, e Ezequias morreu, e seu filho Manassés reinou em seu lugar. O capítulo 21 relata o reinado perverso de Manassés. Registra o reinado de Amon, rei de Judá, também perverso. O capítulo 22 registra o início do reinado de Josias, rei temente ao Senhor. Josias reparou o templo, manda encontrar o livro da lei e em seguida recebe uma profecia sobre a queda de Jerusalém. Nesse devocional nós destacamos que o Senhor sempre levanta servos fiéis em meio a muitas dificuldades. Em meio a tanto caos, o Senhor levanta um servo fiel, um rei fiel chamado Josias. Ele seguiu o caminho do Senhor e foi fiel, assim como Davi, conforme relatado em 2 Reis 22, verso 22. Após o reinado de Ezequias, que buscou servir ao Senhor, seu filho Manassés teve um reinado muito perverso. Manassés fez o que o Senhor reprova, com práticas detestáveis, reconstruindo altares idólatras que Ezequias havia destruído. Ergueu altares a Baal e fez um poste ídolo, como Acabe. Adorou e cultuou o exército do céu, edificou altares no templo do Senhor, queimou seu filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, consultou e instituiu adivinhos e feiticeiros. Ele pegou o poste ídolo e colocou dentro do templo. Além de tudo isso, derramou muito sangue inocente. Tudo isso está relatado em 2 Reis 21, do 1 ao 8 e o verso 16 de 2 Reis 21. O reinado perverso de Manassés havia contaminado e contagiado todo o povo. Conforme 2 Reis 21, 9 diz: Manassés os desviou a ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Amon, o filho de Manassés, rei de Judá, seguiu o mesmo caminho perverso que seu pai, conforme 2 Reis 21, do 19 a 25. Depois de 2 reinados extremamente perversos, Josias é ungido rei de Israel. E em meio a tanto caos, Josias levanta-se como um servo fiel ao Senhor. Conforme 2 Reis 22 e 2 diz: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Josias fez uma grande e profunda reforma religiosa. Ele reformou o templo, conforme 2 Reis 22, do 1 ao 7, encontrou, leu o livro da lei e buscou obedecer, 2 Reis 22, do 8 a 13, buscou consultar ao Senhor, 2 Reis 22, do 13 ao 20, renovou a aliança com o Senhor e limpou toda a idolatria de dentro de Judá, 2 Reis 23, do 1 ao 14, derrubou e profanou o altar idólatra de Betel feito por Jeroboão, 2 Reis 23, do 15 ao 20, celebrou uma grande Páscoa, 2 Reis 23, do 21 ao 23, e eliminou todos os adivinhos, feiticeiros, ídolos e demais abominações, conforme 2 Reis 23 ao 24. Josias foi um servo dedicado, como diz o texto. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés, 2 Reis 23, 25. Em meio ao caos e corrupção, servos fiéis fazem a diferença, mesmo nos cenários mais trágicos, tenebrosos e pecaminosos. Vivemos num tempo de intensa corrupção, desvio e pecado. A maldade e perversidade têm se multiplicado. O amor de muitos tem esfriado, assim como Jesus falou em Mateus 24 e 12. Então, em tempos tão difíceis, somos chamados para fazer como Josias, testemunhar da fidelidade do Senhor. Não é nem o tempo, ou o costume, ou as dificuldades que moldam o servo de Deus, mas sim a palavra e a vontade do Senhor. Josias foi um luzeiro em meio a tempos de trevas. Que sejamos luz nesse mundo em trevas, conforme Jesus nos ensina em Mateus 5,13, que somos a luz do mundo. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Que nós possamos aprender como Josias e buscar ser servos fiéis do Senhor
em meio a uma geração corrompida. Que o Senhor abençoe o teu dia.